É isso aí, mais uma live, mais uma conversa de conhecimento, de busca, de aprendizado. Que bom ter Pingo, Flávio, Joicinha, como sempre por aqui. Vou chamar aqui, deixa eu colocar aqui, peraí. Colar. Publicar? Agora clica lá. Boa noite, pessoal. Já vi que a Sheila chegou aí. Vamos chamar a Sheila. Cadê Sheilinha? Cadê? Ué. Cadê aqui? Lívia. Me ajuda aqui numa coisa. Aí, pessoal, vamos colocar coraçãozinho. Vamos clicar aí na setinha, no aviãozinho e chamar o pessoal para participar da live. Cadê a Sheila? A Sheila ainda não tá aí, mas eu tenho que chamar ela. Aqui. Não tá aqui ainda não. Não, então deixa eu chamar ela, né? Não, mãe. Espera não. Você é a mãe pra galera. Oi, pessoal. Ike, Ju Gabriel, a lindona que estava ontem com a gente aí. Muito linda a live dela. Foi ótimo a nossa conversa. Sheilinha chegou aí. Vamos chamar a Sheila. Sheila chegando para o nosso bate-papo. Boa noite para todo mundo. Espero que o dia tenha sido gratificante para todo mundo. Oi, Sheilinha. Oi, gente. Já estou vendo aqui um monte de gente querida. Beijo no coração, Rafa, Ragnar, né? Para a maioria das pessoas. Boa noite a todos. Bia! Vê se você está me ouvindo bem. Sheila, está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Você também está me ouvindo bem? Você tá sem fone ou está com fone? Estou sem fone. Que prefere com fone? Com fone é melhor, mas se não der, você chega mais perto aí do celular. Peraí, vamos lá. Acho que se Vamos colocar tentar. fica melhor. Pessoal aí que acho que é conhecido seu, hein? Oi? Tem um pessoal aí que acho que é conhecido seu. Soraya! É, tô vendo. Babi Machado, quanto tempo, Babi? Deixa eu ver esse apoio aqui. Vamos lá. Bia Menezes, saudade. Biazinha tem que voltar a aparecer, né, Cris? É. Deixa eu pegar outro. Quando você arruma aí, eu vou falando aqui um pouquinho para o pessoal, para a gente adiantando, para não perder o nosso tempo. Bom, pessoal, boa noite, mais uma vez, mais um encontro nosso aqui nessa live, para a gente falar um pouco mais sobre o que a PNL trouxe para a nossa vida. O que a gente aprendeu, quais foram os ganhos, o que ela é capaz de transformar, principalmente agora, a gente vê os resultados do que a PNL pode fazer por nós diante dessa pandemia, diante de toda essa estrutura que a gente está vivendo. Hoje eu também tive uma conversa muito gostosa com o Cabé. O Cabé, ele fez parte da nossa equipe aqui no Rio de Janeiro. Muitas pessoas que estão aqui provavelmente fizeram o DL com ele. Hoje ele é Head Trainer lá em Rio Preto. Se algumas pessoas não viram, eu tenho a live salva, se alguém quiser, é só me pedir que eu mando por e-mail, depois vai no meu direct, passo o e-mail que eu passo a live, que foi muito legal, uma live bem interessante. Mas é isso, hoje nós estamos recebendo aqui a Sheila. A Sheila é uma amiga muito querida, que eu ganhei no DL, que no DL a gente ganha amigos, conquista amigos. Ela é psicóloga
e ela consegue fazer essa junção de uma forma muito peculiar, né, com relação à PNL e à psicologia, de uma forma que leva um resultado muito bacana para os seus pacientes, e mais a sua vida também. A vida da Sheila, ela mudou muito também depois da PNL, e ela vai contar um pouquinho para a gente de como foi esse início, como é que ela chegou na PNL, como é que foi essa descoberta. Então, Sheilinha, pode se apresentar aí para o pessoal e fica à vontade para contar um pouquinho aí dessa sua história, tá bom? Gente, boa noite a todos. Estou muito emocionada. Vale chorar, né, Cris? Já te Vale, avisei, né? vale. Estou muito emocionada. Estou vendo aqui as pessoas que estão... A Lana, minha filhada, minha comadre, o pessoal do DLI, que sempre presente. Gente, Bianquinha, que me levou para o DL. Olha, que legal. prazer, Sandra. Que saudade. Lara, minha filhada. Bom, enfim, gente, um beijo grande para todo mundo. E meu nome é Sheila, a gente já falou. Eu sou psicóloga, mãe, avó e filha, né? E eu quero que a gente, nesse momento, possa passar um pouquinho de muita amorosidade para todo mundo, de muito carinho, de muito amor, que é o que a gente está precisando e o universo também. A minha história com a PNL, né? Pela minha formação, eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei muito autoconhecimento. Sempre busquei ser uma pessoa melhor. Mas, às vezes, né, a nossa caminhada é um pouco mais longa. Infelizmente, eu conheci a PNL só com 46 anos. Isso, gente, para quem está aqui, que tem a oportunidade, Verdade. Quanto mais breve poder participar desse treinamento, mais agregador, mais facilitador, para que a gente tenha ferramentas o bastante para vivenciar tudo que a gente precisa passar na vida da gente. Eu passei por momentos bastante difíceis, em torno de 2010 a 2016, né? Apesar de toda o aprendizado da minha profissão, né? Eu precisei ter um encontro comigo mesmo. Eu precisei vivenciar muitas coisas de perto, muitas coisas, interiorizar muitas coisas para entender, né? E se abrir mais. Eu fui uma pessoa de uma criação bastante rica, amo pai e mãe, acho que minha mãe está por aí, mas me fez uma pessoa bastante rígida, né? Eu vou falar rapidamente, a começar pelo meu parto. Eu tive um parto que, em cima da hora de eu nascer, foi um temporal muito grande em Niterói, e minha mãe tinha 20 anos, e foi levada às pressas para a sala de cirurgia. E na hora que entrou no elevador, faltou a luz. Isso em 1963. E aí as enfermeiras começaram a gritar que a gente ia morrer, eu e minha mamãe. Enfim, ó minha mãe aí, ó. Mãe, tô falando de você. Que legal. E aí, isso foi uma coisa muito marcante, porque a vida inteira eu passei escutando, nossa, é o parto de Sheila, e eu fiquei 2 anos sem dormir, Cris, bebê. Caramba! E assim, minha mãe engravidou logo depois, e assim, foi muito difícil para os meus pais muito jovens, meu pai com 21, ela com 18, 19, enfim. Passar por isso, né? Com poucas ferramentas que hoje a gente, graças a Deus, tem. E foi muito difícil, eles sempre falavam isso para mim. Meu pai foi um pai maravilhoso, mas um pai rígido. Certo. E eu levei muito isso para minha vida. Levei muito isso para minha vida. Criei minhas filhas e a vida foi levando a gente por alguns caminhos, apesar da minha profissão. Eu tive que passar por algumas situações e que eu precisei ser flexível. Bastante flexível para poder encarar, né, toda a tormenta que no momento eu estou passando. E nesse momento eu conheci a Bianca. A Bianca foi uma pessoa, foi um anjo que chegou na minha vida e está até hoje. A gente se encontrou no trabalho, né, no Rio, em Pilares, eu trabalhando lá. Nós duas de Niterói fomos nos conhecer lá no Rio. E a Bianca, a gente fez uma parceria muito grande, até que um belo dia, em 2016, a Bianca chega numa grande segunda-feira com uns brilhos nos olhos
com a olheira aqui, mas assim, cheia. Eu fiz um treinamento esse final de semana que é a tua cara. Eu só me lembrava de você. E que não sei o que, não sei o que lá. E aí começou um grande namoro. Porque com isso tudo, eu conheci a Cris. A Cris entrou na minha vida e a gente vivenciou um ano de namoro. É. Né? A gente sem se conhecer pessoalmente, mas nos falando sempre, porque me aguçou muito quando ela me falou do treinamento. Eu fiquei bastante sensibilizada e vi que era uma coisa que mexia muito comigo. Mas eu estava num momento bastante conturbado e dei prioridade por necessidade, em vários aspectos, de caminhar para um outro momento, mas sempre falando com a Bianca, e a Bianca falando comigo, e eu falando com a Cris. Ela falou ali, ó, perturbei. Ela falou ali, perturbei. Perturbou, fato. Ela é grande responsável por isso e eu sou eternamente grata. E aí, eu conhecendo e fui buscar informação sobre a PNL, a Programação Neurolinguística, e cada dia eu ficava mais apaixonada. Mais apaixonada, mais apaixonada. E comecei eu inverti um pouco a coisa, né, Cris? É. Eu levei mais para o meu profissional primeiro e depois eu levei para a minha vida. Exato. E nessa conversa com a Bianca e com a Cris, estou vendo, gente, como não levar isso para o meu profissional? Como não agregar isso aos meus pacientes? E por incrível que pareça, sem ter feito o treinamento, eu consegui levar os meus pacientes para o treinamento. Foi. Não sei quantos, mas foram alguns. Bastante. E eles chegavam no consultório encantados. E até onde eu tinha o conhecimento de busca, eu ia levando isso no consultório. Até que chegou uma hora que eu falei, cara, não dá. Eu preciso viver isso. Eu preciso levar isso para a minha vida, vivenciar, para eu ter bastante... me faltou a palavra, bastante conhecimento para no consultório dividir isso com eles, né? E aí, lá fui eu, para o meu treinamento, primeiro conheci a Cris, abraçar e fui recebida. Gente, o que é esse treinamento? Não dá. Eu fiz o treinamento em 2016, DL 184, e assim, não tem jeito. É apaixonante, é um divisor de águas na vida da gente, né? Chegou no momento que tinha que chegar, que eu acredito muito no universo, as coisas só chegam na hora que tem que chegar, e foi transformador na minha vida. Eu vivenciei momentos na PNL, através do DL, que foram únicos. Vou me emocionar, já estou triste. À vontade. Respira um pouquinho. Já respirei bastante hoje, mas foram únicos na minha vida. Vivenciar 36 horas. Primeiro é que você está disponível para você, né? Como a gente fala no DL, quem está aqui, a Aline, um monte de gente que eu tenho visto, você parar no mundo de hoje e vivenciar 36 horas somente para você. Tirar um final de semana só para você. E bater de frente com as suas angústias, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com os seus amores, né? Às vezes a gente fica até sem palavras para poder dizer o que é o DL. É transformador. É capaz de de fazer a gente, apesar de tudo que a gente tem vivenciado e as buscas que a gente tem, ser humano melhor. E a gente chega lá na nossa essência. Né? A gente consegue chegar na nossa essência. Cris, fala um pouquinho do DL. Vou falar que você está emocionada aí. Não, nem estou emocionada. Eu estou vendo muita gente que eu
peço para fazer o DL, falo, e às vezes a gente não consegue ainda, apesar de eu ter levado bastante gente, convencer. Fala aí um pouquinho. Vou falar um pouquinho. Então, como a Sheila falou, ela teve um momento diferente, né? Porque ela descobriu através de uma outra pessoa e a gente começou a criar uma ligação. A gente chegou a se ver até antes do DL uma vez, né? E a gente foi batendo papo por telefone e eu falando, cara, Sheila, já tá na sua hora, você tem que vem dar esse mergulho, vem fazer o treinamento. Mas realmente, como ela contou, ela estava passando um momento complicado e teve que priorizar algumas outras coisas. Mas ela veio buscando conhecimento através da leitura, através do que a gente conversava também, e viu que estava agregando muito aos seus pacientes. E começou a direcionar seus pacientes para passar pelo final de semana de treinamento e, com isso, agregava muito ao trabalho dela como psicóloga também. Então, realmente foi muito bonito. Mas vamos lá, para quem está aí que não sabe o que é o treinamento, ele é um treinamento de programação neurolinguística que trabalha nossas emoções e comportamentos. É um final de semana de imersão, você entra na sexta-feira e sai no domingo na hora do almoço, e durante todo o treinamento você vai vivenciar experiências, técnicas da programação neurolinguística totalmente científico, não tem nada a ver com religião. É um treinamento totalmente científico. E lá você não vai ficar lendo, escrevendo, nada disso. Lá você vai fazer um grande mergulho em você mesmo. Você vai conhecer esse ser humano fantástico que existe e que às vezes se perdeu pelo caminho por conta de dores, sofrimentos, angústias, que a gente vai criando essas cascas. Eu digo que a gente tinha que ter do lado de fora do DL, assim, um cesto para a gente jogando todas as nossas máscaras, todas as nossas armaduras, porque a gente encontra o ser humano mais puro que existe, que somos nós. E todos nós temos o direito de ser feliz, todos nós. E é isso que o DL traz pra gente, uma liberdade, ele traz pra gente um autoconhecimento, mas muito mais do que um autoconhecimento. Ele traz pra gente a possibilidade de se autoconhecer e transformar aquilo que não está levando mais a gente a um resultado. Que essa é a grande chave da PNL, que a PNL é muito prática, é muito objetiva, né? Ela é efetiva. Eu gosto muito de dizer que ela é efetiva. E é isso aí. Mas aí conta pra gente como é que foi depois dessa estrada, porque você não parou mais, né? Você levou pra sua vida pessoal, levou pra sua vida profissional, e conta pra gente. Não dá. A gente é picada por um bichinho que não dá para parar mais, né? E assim, só fazendo um parêntese, Cris, por mais que a gente... Isso eu falo por mim, tá? E troco muito isso na minha vida com as pessoas que estão no meu entorno. Não dá para ficar só na leitura. Não dá para ficar só tem que viver. Né? Tem que passar por isso. Aí o que as pessoas não compreendem, tanta alegria, tanto amor que as pessoas trazem de quem vem do DL. Nossa, vocês estão muito felizes. Que isso? Inclusive, quando a gente chega no DL, a recepção, nossa, todo mundo muito feliz, todo mundo alegre, todo mundo se abraçando. E é só isso que a gente quer depois do DL. É abraçar todo mundo que a gente ama, é agregar quem a gente ainda não conhece, pode trazer para perto da gente, e que eles possam, todos eles, passar por essa experiência que é única. Não dá só com conhecimento, com a leitura, você ter argumentos, né, para falar do que é isso, do que é PNL. Vivenciar a PNL é completamente diferente de você ler sobre a PNL. Exatamente. É preciso, né? É preciso isso. Então, assim, eu fiz o DL e, como eu falei com vocês, e a gente já escutou em algumas lives, às vezes a gente vai com algumas dores, né, achando que vai resolver isso, porque o DL a gente trabalha as 4 emoções: alegria, tristeza, medo e raiva. E eu também, né? Enquanto a gente deixa um pouco a psicóloga de lado e traz a Sheila, e eu fui com as minhas questões até momentâneas. E, para minha surpresa, veio esta questão do parto muito forte na hora do ripam. Gente, as dinâmicas são únicas. É cada uma mais
emocionantes. Não dá pra gente, é o que eu falo, não dá pra gente falar, precisa se viver isso, e para você ter uma história para contar. E eu passei por numa dinâmica, né, que é o rebuff, esse momento do meu parto. Cris, foi transformador. Eu saí correndo, quando terminou o DL, para o quarto, para falar com a minha mãe. Que lindo, não sabia disso não. O que é isso que aconteceu? Foi assim mesmo. Meu pai, e minha mãe, não, foi assim mesmo, foi desse jeito. E como é que você sabe disso? Você tá onde? Você tá no hotel? Né? E eu falava assim, gente, eu tenho uma ligação muito forte com meu pai. Meu pai e minha mãe são os meus pilares. Mas eu tenho uma ligação muito forte. Pai e mãe, fica em casa, por favor. Tá danado. E aí veio isso tudo muito à tona. Veio como se fosse um furacão. E dali para frente, Cris, eu ressignifiquei muitas coisas na minha vida. Essa questão da flexibilidade, essa questão de me permitir, essa questão de me mostrar mais, né? Porque, como você mesmo disse, eu criei uma casca muito grande. E nessa casca, todo mundo, desde sempre, né? Eu não lembro, você é muito forte enquanto adolescente, enquanto jovem, enquanto adulta, eu sempre fui a forte. E eu, né, a gente tanto escuta que a gente, né, leva pra gente, absorve, e eu não me deixava transparecer o meu lado frágil. E eu super ressignifiquei, mas eu não consegui. Foi pouco. Eu quis mais, né? Eu quis entender mais essa trajetória, entender mais essa minha história, entender mais como assim a gente, as questões, apesar da minha profissão, né? Como assim da minha formação, essa coisa lá atrás, onde eu ainda não tinha saído nem da barriga da minha mãe, ter sido tão forte em toda a minha trajetória. Deixa eu só pegar um gancho aqui, Sheila. Você contou uma coisa agora que é muito interessante, que às vezes as pessoas elas não conseguem entender como é que a gente pode acessar uma memória que ela é intrauterina, ou que ela é tão... Você é tão novinha. Às vezes você... Como é que eu lembro quando eu estava na barriga, ou quando eu tinha 1 aninho, 2 meses? O que é que acontece? Nós temos o consciente e o inconsciente. E o nosso inconsciente, a partir do momento que a gente foi gerado, a gente já está tendo memórias. E as memórias, elas funcionam o tempo inteiro, full time na vida da gente. Só que conforme vai passando o tempo, as memórias mais antigas a gente vai tirando do consciente, vai esquecendo. Então a gente não lembra o que aconteceu. Você passou por um momento lá, né, no seu parto, conflitante, mas você era um bebê e você deu significados. E esses significados que você deu, se você não tivesse tido a oportunidade de vivenciar novamente, não é lembrar, é vivenciar, que foi o que aconteceu com você. Você vivenciou. A partir do momento que você vivenciou pelos olhos da maturidade. E quando você vê o fato pelos olhos da maturidade, uma mulher já madura, adulta, já formada, né, trabalhando, e via que aquilo dali, você não precisava ter dado aquele significado que você deu. E ali, naquele momento, você já transforma automaticamente, com essa técnica, você já está ressignificando. E o fato de você ressignificar faz com que muitas coisas que travavam a gente deixem de travar. Por isso que a gente parece que sai de lá e tirou um piano das costas, né? Então, o que você está contando, muita coisa começou a acontecer. Por causa de uma. Nossa. Agora, fora as outras dinâmicas, né? Que você nem comentou, mas vamos lá, continua aí. Em todas as dinâmicas, a gente vivencia momentos e é uma trajetória que não tem retorno. Né? Porque os flashes de memórias ficam, a gente vai tendo fichas caindo. Cris, eu tenho 4 anos que eu fiz a DL. Eu continuei a minha caminhada. Mas às vezes eu falo assim, caramba, aconteceu isso. E assim, o que é o mais importante, assim, que eu acho, é a gente aprender a ter amorosidade pela nossa história. Exato. Ter respeito. Respeito. Exato.
respeito pela nossa. A gente não tem a obrigação de ser forte o tempo todo. A gente não tem a obrigação de ter entendimento de tudo. A gente busca esse entendimento. É o que eu falo no meu consultório. A gente precisa. Ah, porque eu não entendo por que acontece isso. Eu também não entendi. Eu fui buscar ferramentas para que eu pudesse entender a minha história e respeitar ela até lá. Agora, o que eu posso fazer dali para frente, com todas essas ferramentas, cabe a mim. E eu acredito que eu estou sabendo utilizá-las assim de uma forma, graças a Deus, gratificante em todos os aspectos da minha vida. Mas aí... E aí, Sheila, é aquilo, todo comportamento, isso é uma pressuposição da PNL, todo comportamento foi útil no momento em que ele foi criado. Você criou aquele comportamento e ele foi útil e te protegeu de alguma forma. Só que ao longo do tempo, ele começa a te atrapalhar. Mas lá atrás, não adianta eu brigar com ele. É o que você falou, eu tenho que ter respeito pela minha história. Foi a minha história que me trouxe até o dia de hoje. Só que eu tenho que olhar para ele com respeito, com carinho. Não adianta brigar. Eu costumo usar uma frase que diz o seguinte: tudo que resiste, persiste. Se eu ficar resistindo, se eu ficar brigando, não aceitar, e você sabe que você deve vivenciar muito isso aí no consultório, as pessoas brigando com a sua estrutura, com seus comportamentos, com suas crenças. Não é para brigar, é para olhar e falar, tá, beleza, você foi bacana até aqui. Só que agora eu vou dar um passo além. E vai embora, é só ter recursos, né? Tendo recursos, você vai conseguir. Que foi o que aconteceu com você. Você viu tanto recurso que você quis mais. Você quis se conhecer mais ainda. E tem muita estrada ainda pela frente, mas vamos lá. Conta aí. Aí, com 6 meses, eu acho, mais ou menos, que eu fiz o DL em março de 2016, eu fui fazer o Respire. Gente, o que é o Respire? O que é o Respire? O que é o Oswaldo? O que é Cristine juntas? O que é essa equipe toda de DL, essa equipe do INEX, gente? Foi aí o mergulho foi mais profundo ainda, né? A gente... Fala, Cris. Não, pode falar, eu estou só concordando com você. Realmente o Respire é muito profundo. Uma compreensão tão grande de tudo o que aconteceu e tão fortalecida para fazer um caminho diferente, com escolhas diferentes e com o embasamento das ferramentas para que você possa fazer uma nova história. E aí eu digo para vocês, com 46 anos, eu mudei a minha história. E eu achava que eu não tinha, como muita gente da minha idade, da minha fase, acha, né? Porque a gente vem de uma criação diferente, o mundo hoje dá muito mais recursos, de a gente achar que vai conseguir mudar essa história. E aí minha autoestima veio lá para cima. Eu falei, eu posso, eu quero e eu vou conseguir chegar aonde eu quiser. Porque só depende de mim. Eu já estou conquistando e conhecendo ferramentas que vão me possibilitar essa nova jornada. E aí eu fiz, né? E aí, Cris, tem que ter muita live para a gente contar, né? Mas a gente vai contar. Vai contando, vai contando. Temos tempo ainda. As coisas foram acontecendo, o consultório foi inflando, a minha forma de atendimento foi ainda ficando mais amorosa, mais respeitosa, porque é diferente, é um outro olhar. Não adianta a gente ter a formação me ajuda, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas quando a gente tem entendimento, né, de como para além de uma formação, né, a gente precisa de muito mais recursos e buscar isso sempre para que o profissional possa levar isso para dentro de um consultório, ver o resultado dos meus pacientes. E assim, cada um que voltava do DL, é emocionante falar. Primeiro é ir lá, é levar e buscar. E ver a transformação desse ser humano, né? E ver que a gente transforma e está aqui para ajudar a transformar. Ajudar a ver que os caminhos existem atalhos. E que a gente... Fale, não, continua que eu vou falar. É que eu quero falar um negócio para você.
atalhos muito menos dolorosos, né? Muito menos dolorosos. Com certeza. E é muito interessante porque você viu que quanto mais você melhorasse como ser humano, melhor você seria para o seu paciente. Não. Mais Sim, recursos você poderia levar. E sempre foi muito bonito ver, Sheila, assim, que você, sempre que você indicava alguém, a sua vibração, a sua energia, você fazia sempre a questão de estar lá, mesmo você sendo a psicóloga, porque eu já tive alguns psicólogos que eu levei e que eles não queriam se envolver. Eu acho que aí a gente tem que saber separar isso. Você pode muito bem dar carinho, dar amor ao seu paciente e não se envolver, ficar dissociado da forma que tem que ser como profissional e paciente. Mas existe um outro lado, que é o lado do ser humano. Eu posso ter isso. E isso é uma coisa que eu vou ser muito sincera com você. Eu sempre admirei demais isso em você. E isso nunca prejudicou, muito pelo contrário, isso só fez com que você levasse um resultado maior, criasse uma ligação grande e acredito que isso até te trouxe frutos dentro do seu trabalho. Né? Não tenha dúvida, Cris. Foi extremamente agregador e assim, eu me descobri enquanto profissional melhor, né? Porque a gente dividir esses 36 horas e assim, ficar lá preocupada, da onde a gente estiver. Não tem como dizer, gente, eu nunca escutei ninguém dizer que o DL, que não gostou do DL. Eu não conheço. Mas imagina a preocupação de você levar enquanto profissional. Né? De dar um retorno. Eu trabalho muito com jovem, e pai e mãe me ligar, e estar preocupado, e eu dando esse feedback, e os feedbacks são sempre positivos. A coisa flui, e voltando ao que você falou, Cris, independente do profissional que você agregar um PNL não vai te mexer na sua vida, no seu âmbito profissional. Mexer, que eu diga, atrapalhar quando a gente tem uma relação de profissional, de psicólogo para paciente, amorosamente, eu acredito em dizer, porque a gente ama o ser humano. E no momento que o ser humano entra no meu consultório me pedindo ajuda, eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Eu posso ter colegas que não concordam comigo e eu respeito. Eu super respeito. Mas enquanto eu tiver ferramentas e a PNL só me agregou, por que eu não vou levar para o meu paciente? Com certeza. Por que eu não vou... Entendeu? Então, assim, e se eu estou tendo um retorno positivo, cada um que retorna, eu vejo que a terapia tem alavanca, anda com tudo que né, com as ressignificações que a gente faz dentro da gente, fica muito mais fácil do trabalho. Muito mais fácil. Claro. Então, assim, eu não vejo nenhum tipo de problema em unir. Eu acho que o problema das pessoas é um medo. E aí eu falo enquanto Sheila, não posso falar pelo outro, dessa união. Eu nunca tive. Tem. As pessoas, às vezes, têm um medo. É uma pena, porque eu acho assim, a gente precisa conhecer, precisa entender. Né? E eu falo, se você quer ser um bom profissional, primeira coisa, você tem que fazer o que você faz com amor. E quanto mais você investe em você, quanto mais você se autoconhece, quanto mais você consegue trabalhar essas crenças, esses comportamentos que você carrega, melhor ser humano você vai ser. E, consequentemente, você vai ser um melhor profissional também. Não tenho dúvida. Muitas das vezes, Sheila, claro, a gente vê pessoas se travando por insegurança apenas. Tem insegurança. Eu não sei o que é que eu vou encontrar, mesmo que seja um psicólogo, mesmo que seja um profissional, que seja qual for. Às vezes tem um medo de se autoconhecer. Apenas, isso é comprovado, tá, estatisticamente, apenas 5% da população investe em autoconhecimento. Apenas. E isso... doloroso, né? Oi? É doloroso, né? É doloroso. Dói, né? É porque a gente tem um grupo tão grande de pessoas que a gente está vendo aí investindo em si, correndo atrás, que parece que o mundo inteiro quer isso. Mas não é.
É a minoria, É. é a minoria. E é isso aí. Eu acredito que assim, a gente precisa tirar essas proteções que a gente cria, porque tem espaço para todo mundo. O bom Exato. profissional é o bom profissional. E se eu agrego alguma coisa na minha profissão, eu não tenho medo de perder para o DL, de perder. Não. Eu fico feliz quando eu chego lá e que eu vejo meus pacientes no DL. Que bom que eu pude agregar mais essa ferramenta na vida deles. Que é transformadora. E assim, falando um pouquinho também de mim, Cris, eu acho que essa transformação me trouxe muitos frutos. E aí não é só na profissão, porque a gente precisa falar de um lugar que a gente tem medo. E o DL faz a gente viver todos esses medos. E cair essa cortina para a gente. Exato. Então a gente fica muito mais aberto a receber, e quando a gente recebe, a gente quer dar muito. É o que eu vejo em você. Você, quanto mais você é amorosa, mais você, seu braço não tem dimensão, porque você é querida, é amorosa, é agregadora, porque você divide bem isso. E é isso que a gente precisa levar para a vida, são os bons exemplos. Por que não a gente agregar, trazer para a gente, botar no colo? Eu não vejo essa dificuldade, eu acho que está faltando no ser humano ainda se descobrir que a gente pode doar, a gente está aqui para isso, para dar esse amor e receber, né? Com certeza. As pessoas olham para a gente, em cada treinamento que eu fui fazendo, eu fui vendo que as pessoas, nossa, tá diferente, uma situação, a mesma situação que você lida, e é tão automático você lidar com essa situação de uma outra forma, que as pessoas se surpreendem, mas a gente também se surpreende. A gente também, é verdade. Eu vejo em você também, Sheila, assim, eu vejo que você, dentro da sua profissão, o que você transmite. Estou orientada numa travadinha, mas estou te escutando. Tá, quando eu falei que eu estava fazendo ia fazer a live com você, criando ligação comigo agora também. Eu não estou te escutando, não. Agora travou, agora travou. Eu tenho que estar Sheilinha, ela é amor puro e que não sei o quê. Então, Nossa, eu ela é o seu propósito de vida. Eu estou enganada? Não, não. É o meu propósito de vida. É um encontro não posso dizer de almas, mas é de ser humano para a formação. Eu tenho um amor e cada vez que eu entro no consultório, eu peço, dentro da minha religião, que eu tenha a palavra certa, que eu possa agregar alguma coisa naquele ser humano, seja de uma forma ou de outra. Inclusive, eu tenho profissionais que são da mesma formação que eu. E aí é muito engraçado, porque eles falam dessa diferença. Porque às vezes estão fazendo um grupo de estudo, estão sendo orientados, e assim, Sheila, como é que pode? Você fala, você abraça, você beija, você tem um lugar completamente diferente. Eu não acredito nessa formação rígida. Eu acho que a gente tem que, cada um tem o seu lugar. Mas não precisa misturar. Mas por que eu não posso dar carinho? Por que eu não posso dar um abraço?
Oi. Hum, tá. Voltou? Voltou, né? E Você tá tá me travando ouvindo? agora. Então, o que que eu coloquei? Eu perguntei, Acho que sim. Falei para Sheila que eu vejo ela fazer da profissão dela, é, ela faz a profissão com tanto, ela executa com tanto amor, que eu vejo que provavelmente é o propósito de vida dela. Foi isso que eu falei aí, que ela agora está respondendo pra gente. Mas deu outra travadinha, né? Mas vamos lá. Tá travando um pouco aí, viu, Sheila? Agora foi. Acho que foi. Você tá usando o Wi-Fi ou 4G? Sheila? Oi, Sheila. O meu som que sumiu? Estão dizendo que o meu som que sumiu. É, estranho. É, ó, Ah, é? agora tá bom. Agora a Samira A falou que tá Bianca bom. aqui, ó. A Bianca falando. E você mandando seus pacientes pro DL. E você o quê? É. Bianca colocando aqui. Você mandando seus pacientes sem ter feito DL. A Bianca. Eu falei, pois é. Tudo culpa dela. Ela que aguçou isso aí. Tá me vendo, Cris? Eu tô te escutando. Tô. Pode falar. Agora tá. Acho que agora o pessoal tá Não, ouvindo. você falou que as pessoas estão me perguntando sobre. A pergunta que eu fiz, que eu falei que eu vejo a sua profissão como um propósito de vida seu, porque você faz com muito amor. E aí você estava respondendo que você não vê, né, problema nenhum em Não juntar, vejo, e aí. eu não vejo nenhum problema. Eu não acredito que a gente consiga deixar de ser quem a gente é. Não dá, eu sou a profissional Sheila, mas eu sou a Sheila. Eu sou a Exato. Sheila. Né? Eu não vou deixar de reagir, dar um acolhimento na hora que a pessoa está precisando. Eu não consigo ficar nesse outro lado, nesse distanciamento que algumas pessoas criam. Eu acho que a gente precisa desse colo, precisa desse amor, e que me despertou isso muito no DL. Dali para cá, Cris, foi um divisor de águas. Eu aprendi a dar mais, porque a gente recebe tanto amor, que a gente não cabe dentro da gente. A gente precisa dar isso para todo mundo, precisa espalhar esse amor. E isso foi encantador, foi transformador para mim, né? E aí, depois do DL, Cris, eu acho que eu fiz o Renascente. Foi ali. Juju até entrou agora e falou ali, ó, que você. Como é que é? Sou muito fã da Sheila. Eu dela, Ju, te amo. E aí foi outra. Descobrir a nossa lei eterna, né? Como assim? Aos 46 anos, eu achando que sabia. A gente acha, né, Cris? Que sabe, É, que já vivenciou tanta coisa e a gente descobre a nossa lei eterna, a gente consegue fazer uma outra caminhada quando a gente percebe que o que a gente tinha era pouco e só foi questão de um estalo de dedo para a gente enxergar isso e fazer ainda melhor, né? E aí eu voltei encantada. Gente, façam um respiro, façam um renascença, façam tudo. Eu só não fiz o Águia Real, porque na época eu estava com problema de sério de coluna, né? coluna, né? Verdade. Que inclusive eu fui operada e tudo, e eu e a Cris conversando, a gente achou melhor eu não fazer, mas eu ainda vou fazer, se Deus quiser, É, vai, né? com certeza. E aí as coisas foram transformando, as coisas foram tomando fazendo um novo sentido, né, Cris? A gente vai tendo novos sentidos para a vida da gente. E Sheila, como é que foi esse ganho todo da PNL? Porque eu conhecia a Sheila profissional, aquela Sheila que agregou, que teve um ganho muito grande dentro da sua vida profissional. Mas como é que foi isso dentro da sua casa, com suas filhas, com a sua vida pessoal? Como é que foi isso? Olha, é muito engraçado falar disso, porque a pessoa que mais me sinaliza é o meu pai, Ah, é? né? E né? Ele todo nessa rigidez dele, mas ao mesmo tempo igualzinho.
né? Eu era, hoje eu não acho que eu não sou mais assim. Ele é extremamente emotivo e ele fala assim, às vezes, né? Ele vem com aquelas coisas dela, aquelas afirmações, e eu falo, pai, precisa ser assim, pai. E ele fala assim, você mudou mesmo. Muito, até hoje ele fala. Às vezes ele me liga, principalmente domingo, e eu falo, pai, tô no DL. Ah, você tá no DL? Ah, então tá bom, minha filha. Aí ele, quando eu chego em casa e alguma atitude minha diferenciada, ele fala assim, nossa, você tá precisando. Ou ele fala, você tá precisando de um DL. Ou ele fala, nossa, como esse DL mudou na sua vida, né? Então, a pessoa que mais me finaliza é uma pessoa de 80 anos. Né? A minha Que mãe também maneiro. fala, é muito interessante ver essa dinâmica, né? Porque eu refletia ele muito. Ele falava e eu falava, e a gente queria cada um, dentro dos seus argumentos, ter mais razão. Eu falei, cara, não precisa ser assim. Não precisa ser com embate. Pode ser com amor. Pode ser com muito amor e com muito respeito. E assim, se eu tive a possibilidade de vivenciar isso, eu preciso mostrar isso para eles, para minhas filhas, para o meu pai e para minha mãe, que a gente pode resolver as coisas de uma outra maneira. E assim, eu acredito, apesar das minhas filhas, eu ainda não consegui levá-las, mas eu não perdi a fé que eu ainda vou levar, elas percebem muito grandemente, até por conta de tudo que a gente vivenciou, voltando àquele momento difícil, como eu me transformei, como eu fiz do limão uma limonada, como eu direcionei a minha vida para outros caminhos, para outros, e a elas, porque é consequência, né? A gente está muito junta e a gente fala, elas falam de uma forma, alguma coisa, e eu sempre pontuando, eu sempre falando, e assim, mudou as relações dentro de casa, né? Porque o que mais a gente aprende, os ganhos que a gente tem, é aprender a escutar o outro. Mais uma vez eu vou falar. Perfeito. Respeitar a história, apesar de ser meu pai, minha mãe, meu irmão, minhas filhas, eles têm as histórias deles, têm os entendimentos deles, né? Com certeza. Fala, Cris. Então, você está falando uma coisa aí que é fundamental. Eu hoje estava até comentando isso na outra live com o Cabé, que a programação neurolinguística ela é uma das mais potentes ferramentas de comunicação. Então, se a gente se comunicar de uma forma mais consciente, se a gente tiver uma escuta também consciente, uma fala mais assertiva, nossa, a nossa vida muda à nossa volta. Porque eu gero menos conflito, né? Eu consigo compreender mais o outro, eu consigo me fazer entender de uma forma melhor. Em vez de ficar criando esse conflito, é saber mesmo se chegar de uma forma mais suave. E esse entendimento da programação, ele é muito bonito, porque se você respeita mais o outro, por isso que já começa aqui, respeitar o mapa do outro, quando eu começo a respeitar o mapa do outro, quando eu começo a ver que ele é um outro indivíduo e que ele carrega também, né, crenças, valores, comportamentos, se eu souber entender isso, eu já estou começando a me comunicar melhor. Fora o conteúdo todo da PNL, que traz ferramentas para a gente que trabalha com isso, para ter uma comunicação realmente que alcance mais o outro, que traga o outro mais para perto da gente. Né? E você vê, só com o DL, que é a programação neurolinguística pura e prática, você já trouxe isso para a sua vida dentro de casa e dentro do seu consultório também. Então, assim, é outra relação. É outra relação hoje que eu tenho com as minhas filhas. Até porque, enquanto mãe, a gente lá atrás a gente acha que a gente sabe mais, que a gente tem mais experiência, que a gente tem mais vivência e quer falar isso para a filha. Mas cada um é único. Precisa passar por essa experiência. A gente pode tentar aliviar, né, algumas coisas, mas a experiência é sua. Exato. E cabe você, através dessa experiência, buscar ferramentas para que você lide melhor com o que está no teu entorno. Então não adianta eu querer, apesar de ser minha filha, meu pai, meu irmão, minha neta, eu querer abraçar no colo e não permitir que ela vivencie aquilo.
Então, eu percebi assim, a minha relação com ela é outra, né? Hoje, elas têm a caminhada delas, e assim, eu chego, eu escuto, eu pontuo quando é preciso, mas eu respeito as escolhas. E se a gente não isso é respeita, fundamental, né? Isso é fundamental. inclusive eu falo para elas, vocês escolheram. Não quer dizer que eu não possa mudar, mas essa é uma escolha de vocês, e vocês têm, toda escolha tem ônus e bônus, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter amadurecimento para lidar com isso. E aí, eu acho que eu fui para o NV, né? É. Conta E aí. aí eu aprendi com o Oswaldo, que eu já tinha tido a oportunidade de estar mais próximo dele no Espírito, que é um ser humano ímpar, não tem palavras para falar do Oswaldo, um beijo para ele. Vender a nossa imagem, né? No NV, a minha... Inclusive, eu fiz o NV com 2 pacientes. Ah, é? Que legal. Não sabia disso. Foi, você não lembra? Ah, você fez com a Monique, não foi? E a Elis. E a Elis, é verdade, é verdade. É que, cara, pra mim, sabe o que acontece? Pra mim, as pessoas que você leva, parece que nem são suas clientes, suas pacientes. A gente criou uma relação e estabeleceu, e lá cada um ficou no seu lugar, vivenciando as suas histórias dentro da proposta do Oswaldo e da proposta que a gente se permitiu vivenciar. E foi ótimo, foi maravilhoso. E fala um pouquinho desses ganhos do NV, porque o NV, para quem não sabe, é o curso de negociação e vendas com PNL. E ele traz no corpo dele a base inicial do practitioner. Quando você vai para o practitioner, quem já fez o NV tem um ganho muito mais rápido, mas vai ter ganhos do mesmo jeito ali no aprendizado, mas o aprendizado fica mais fixado, porque você já vai com uma bagagem muito legal. Então fala um pouquinho pra gente o que trouxe para você, porque você não vende produto nenhum. Que vendedora é você? Não, conta pra gente. Isso aí. Eu aprendi no NV que eu me vendo de uma forma, né, que a gente nem percebe, acaba sendo tão natural. É o rapport, né, Cris? Exatamente, exatamente. É o rapport. Né? A gente acaba que faz... a PNL entranha tanto na gente que, às vezes, a gente precisa parar e ver assim, cara, eu estou fazendo isso. Entra tão, né, entranha tanto na gente que a gente faz com tanta naturalidade. Exatamente. E um ponto muito característico disso é porque é o seguinte, a PNL, ela já existe na gente. Ela não é nada de novo. Né? Foram pessoas que tiveram sucesso, pessoas que já agiam de uma forma que tinha um resultado muito grande, e eles modelaram. Então, na verdade, a gente tem essas ferramentas dentro de nós, só que a gente não tem de forma consciente. Então, a gente acaba não sabendo lidar. Por exemplo, rapport. Você tem um rapport maravilhoso, fantástico, só que quando você aprendeu e entender o processo do rapport através da programação neurolinguística, você passa a trazer de uma forma muito mais efetiva para a sua vida. Você começa a utilizar de uma forma muito mais intensa e aquilo vai trazer um resultado absurdo na sua vida. Tem ganhos, e aí eu... Exato, eu digo que todo profissional, se ele atende um paciente, um cliente, seja quem for, ele tem que ter rapport. Ele tem que saber chegar no cliente. Né? A primeira coisa que você vende é a sua imagem. Se não há um rapport, não há uma empatia. Gente, rapport é empatia. Se não há isso de início, como é que você constrói? Exato. Né? Como é que você constrói? Se a pessoa não tem uma empatia com você e não acredita no que você está vendendo, que no momento é a sua imagem, a sua segurança, no que você está fazendo, no que você está passando, você não consegue estabelecer uma relação para que tenha um bom trabalho. Então, assim, o NV agregou muito. Tá na hora, Cris? Quase. O papo tá tão bom. A gente tem 5 minutos. A gente tem 5 minutos para a gente fechar e se despedir. Então, gente, vou falar rápido, que depois do NV, eu fiz
o Conquiste com Você o ainda fez o Oswaldo Conquiste, também. é verdade, é. Conquiste com o Fabi, com a equipe toda, que foi assim uma troca muito grande, que assim só me fortaleceu em tudo que eu ia aprendendo no decorrer dessa minha jornada de DLs, das outras experiências, e que me transformou no que eu sou hoje. E eu quero mais, né? A gente não consegue paralisar mais. Se Deus quiser, a nossa caminhada ainda vai ser muito longa, sempre juntos, e assim, de muita evolução. Porque o que a gente precisa pregar para todo mundo que hoje está aqui nesse planeta é que a gente pode ter uma qualidade de vida muito melhor, com muito mais amorosidade, com muito mais generosidade, com muito mais respeito pela história do outro. No momento que a gente entender que a gente precisa respeitar como o outro vivencia esse momento aqui, as relações vão ficar muito mais fáceis. Com certeza, Sheila. Né? E só rapidinho, falando um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, é isso que a gente precisa ter, né? É se reinventar a cada dia. Tem dia que a gente está mais triste, que a gente está menos animado, mas buscar dentro de todo um conhecimento que a gente hoje está nas nossas mãos, usar disso a nosso favor, para que a gente passe por essa fase de uma maneira nobre, e nobre que eu digo, com a gente. Né? Sim, tantas dores, tem dores que a gente não depende da gente, isso hoje é uma coisa universal que a gente está passando, mas a gente pode acreditar vai ter fim, vai acabar, nós não vamos ser mais quem somos, vamos ser muito melhor. Essa experiência é única que a gente está vivenciando, e que a gente tire muito aprendizado disso tudo, para que a gente possa semear o amor, a compreensão e a união, e muito PNL na vida da gente. Muita PNL, para a gente ter uma jornada aí de luz. É isso, Sheilinha, é por aí mesmo. Muito bonitas suas palavras. Você passa uma energia assim que envolve todo mundo. Eu estou sentindo isso aqui e estou sentindo que as pessoas estão sentindo. Não parou de colocar coraçãozinho aqui porque as pessoas estão vendo essa energia. Bom, Sheilinha, muito vocês. Sheilinha, eu quero te agradecer, tá? Pessoal, essa live vai ficar 24 horas no ar. Depois vocês podem ir lá, quem não conseguiu ver tudo, ver depois. Amanhã nós estaremos aqui novamente às 21h29 e teremos uma surpresa que você vai gostar muito, viu, Sheila? Que vai ser a Elis. Amanhã a Elis vai estar aqui conosco. Você merece tudo. Gente, muito obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram para escutar a gente. E assim, que eu possa ter agregado em vocês alguma coisa de positivo nessa minha história e minha jornada. Vamos tirar uma foto, beijo Sheila. Todo mundo. Levanta só mais um pouquinho, levanta só mais um pouquinho. Show. Pessoal, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Vamos continuar aí nessa estrada, trazendo um pessoal para contar um pouquinho da sua vida, da sua virada dentro da PNL, e que isso possa agregar de alguma forma nesse momento que a gente está vivendo tão adverso, com tantas dificuldades, com tantas inconstâncias, né? A gente está aí alterando comportamentos, padrões, e com força, que a gente tem recursos para isso, que a gente possa aproveitar esses recursos da PNL para passar por todo esse momento de uma forma muito mais nobre, né, e ajudar as pessoas que estão à nossa volta, porque quando a gente ajuda, a gente automaticamente é ajudado também. E esse é o nosso propósito, né, Sheilinha? Esse é o nosso propósito. Muito obrigada por você estar se disponibilizando todos os dias para contar uma história e que tem ajudado muito a gente passar por esse momento difícil. É isso, essa energia que a gente precisa trocar. Beijo grande. Obrigada, amor. Beijo enorme no seu coração e beijo para todo mundo. Eu também. Tchau. Beijo, tchau.